Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Tratado de Petrópolis, a anexação do Acre, ao território brasileiro e o segundo ciclo da borracha. Vamos lá? O Tratado de Petrópolis, recebe esse nome, o acordo, o documento firmado entre Bolívia e Brasil, 17 de novembro de 1903, Ele foi assinado naquela cidade, no estado do Rio de Janeiro, e aí tornou oficial a anexação do Acre, ao atual território brasileiro, O surgimento da questão. Desde a segunda metade do século XIX, alguns brasileiros, sobretudo nordestinos, fustigados por sucessivas secas, em suas áreas, eles instalam-se ali na bacia do Rio Acre, para se dedicar à atividade extrativista, que seria a extração do látex, a matéria-prima da borracha, obtida ali por meio das seringueiras, que são árvores nativas aqui da região. Sem conhecer, sem se importar com títulos de propriedade, esses migrantes começaram a ocupar as terras, cuja maior parte pertencia à Bolívia. As fronteiras, elas permaneciam inexatas, apesar de estabelecidas, reiteradas vezes, por tratados internacionais. A Bolívia, no entanto, ela jamais não exercia a soberania ali na região. E a área entre os rios Javari e Madeira, constava nos mapas locais como terras não descobertas, terras inexploradas. Habitando, sua grande parte ali por altiplanos, os bolivianos não se mostravam aptos, ou mesmo interessados em tomar posse daquela região isolada, da planície. Então, como consequência, as incursões populacionais nessas áreas não preocupavam os países vizinhos, esse era o cenário da região, enquanto a borracha era apenas um item exótico ali da exportação na Amazônia. No entanto, as mudanças trazidas pela Revolução Industrial fizeram com que a região do Acre atraísse a atenção dos governos, e de particulares, Mais precisamente, a borracha começou a ser empregada em larga escala na indústria, principalmente na fabricação de pneus de veículos, motocicletas, bicicletas, e uma prática viabilizada pelo processo de vulcanização inventado pelo Charles Goodyear, lá em 1839. Desse modo, torna-se inevitável uma corrida ao chamado ouro negro da Amazônia, já valorizado graças ao incremento da produção de calçados e das exigências do maquinário empregado no processo de industrialização em si. Em 1898, as autoridades bolivianas deixam de lado a indiferença em relação à ocupação brasileira da fronteira, o que antes era simples escaramuços locais, envolvendo seringueiros brasileiros e vizinhos bolivianos, toma a forma, de um conflito internacional. Em 1899, os bolivianos, fundam ali Puerto Alonso, nome dado em homenagem ao então presidente, Severo Fernandes Alonso, e o governo brasileiro não se manifesta, buscando, uma posição inerte, ele não faz nenhuma alusão à questão. Naquele momento, predominava o entendimento vindo do Tratado de Ayacucho, de 1867, onde Brasil e Bolívia entendiam que o Acre era território boliviano. Então, a falta da reação brasileira, ela era interpretada pelos seringalistas e seringueiros como a oficialização da soberania estrangeira na região, alimentando a primeira insurreição acreana, em 1º de maio de 1899, onde cerca de 15 mil brasileiros, a maioria residentes na região, sob o comando do advogado José Carvalho, e com o apoio do governo do estado do Amazonas, levantaram-se contra os bolivianos, a Revolução Acreana. E aí a gente tem aí as duas repúblicas do Acre, O governo do Amazonas tinha interesse que os brasileiros ficassem no Acre, Grande era a demanda pela borracha no mundo e os seringais dali faziam a diferença na produção. Então, era preciso impedir que aquelas matas fossem dominadas, pelos bolivianos, tendo assim, nascido um plano ousado, O Ramalho Júnior, então governador do Amazonas, ele cria uma tropa, de mercenários e assim ele proclama a República do Acre, E aí, no dia 14 de julho
de 1899, né, sendo batizado, né, de Porto Acre. O governo do Brasil, né, se apressou em confirmar que o local pertencia à Bolívia, ou seja, ele não dá vazão, né, ao conflito internacional. E para lá, né, envia soldados, né, que puseram fim à República do Acre em 15 de março de 1900, né, procurando de todas as formas evitar o incidente internacional. Um outro destacamento do exército boliviano foi enviado ao local, né? Entretanto, novamente ocorreram conflitos, né? A população local, né, toda de brasileiros, se recusava a deixar as terras, né, que cultivavam. E aí o governador do Amazonas, né, Silvério Neri, né, envia a expedição dos poetas, né, que bateu os invasores, né? E aí foi fundada, né, a Segunda República do Acre, no final de 1900. Só que dessa vez a Bolívia contra-atacou, né? Em um mês de ataques bolivianos conseguiram recuperar a região. Nessa ocasião, né, ocorre a fundação do Bolívia Syndicate, né? Aparentemente, resolvida a questão, né, estava tudo certo. Só que, né, sem querer se indispor e evitar, né, alguns conflitos, a Bolívia resolve arrendar, né, esse território que hoje é então Acre, né, e faz um convênio, né, com a empresa norte-americana, né. E aí a Bolívia, né, em 1901, né, presidida pelo general José Manuel Pando, né, estava ansiosa, né, para se livrar desses problemas de administração. E aí ela arrenda, né, a um sindicato de capitalistas, né, majoritariamente norte-americanos e ingleses, né, e aí funda o Bolívia Syndicate, né, que por 30 anos assumiria o controle total da região, né, incluindo a movimentação alfandegária e militar. Ficava tudo por conta do Bolívia Syndicate. Aí ressurgem os conflitos no Acre. Passados 2 anos, né, quando a calma parecia instalada, o governador do Amazonas, né, mais uma vez, aí o governo do Amazonas, decide por uma nova investida. Em 6 de agosto de 1902, enviou Plácido de Castro para fazer a Revolução Acreana, né, que foi uma grande ofensiva, se tornou, né, posse geral, implantou a Terceira República do Acre. Só que agora o conflito havia ganho, né, uma particularidade, que foi o apoio do governo brasileiro, né? Era presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, né, tendo como ministro do exterior, o Barão de Rio Branco. A Bolívia, então, começa a se mobilizar, né, suas tropas para retomar o território perdido, levando o Brasil a se antecipar. E aí o Barão de Rio Branco agiu, né, no campo diplomático e apresentou um acordo entre as partes, né? E aí nascia o Tratado de Petrópolis. Ele foi assinado em 17 de novembro de 1903, né, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e chegou-se à concordância, né, de uma troca de territórios entre o Brasil e a Bolívia. Em troca do Acre, né, seria cedido parte do Mato Grosso ali entre os rios Abunã e Madeira. E constou também, né, no Tratado de Petrópolis, que os bolivianos receberiam a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, né? É que eles haviam assinado, né, um contrato de arrendamento, justamente aí com capital privado dos Estados Unidos, né, e precisavam pagar essa multa rescisória, né. Também deu à Bolívia, né, uma saída para o mar, né, podendo navegar pelos rios brasileiros até chegar ao Oceano Atlântico. Por fim, né, seria construída pelo Brasil a famosa ferrovia, né, a Madeira-Mamoré, né, beneficiando os 2 países, como parte do acordo. A Bolívia, né, cederia a parte meridional do Acre, né, reconhecidamente boliviana, né, mas povoados por brasileiros, e desistia, né, da reclamação, né, de outro território mais ao norte, que também era ocupado só por brasileiros. O Bolívia Syndicate aceitou, né, a rescisão contratual mediante uma compensação financeira, né, de 114 aí, milhões de libras esterlinas, em distrato, né, assinado em 26 de fevereiro de 1903. O Tratado de Petrópolis praticamente sela o destino do Acre, né, que até hoje permanece como integrante da Federação Brasileira, né, de modo praticamente incontroverso, né. O Peru seguiria mais alguns anos, né, manifestando, né, diplomaticamente por direitos da região, mas acabaria chegando, né, a um acordo também com as autoridades brasileiras. Ainda no Acre, né, após todo esse processo, houve, né, um declínio na produção de borracha,
né, e ficaram aqui praticamente só os habitantes da região, né, e aquela efervescência toda sumiu. No entanto, né, no que a gente chama de segundo ciclo da borracha, né, no ano de 1877, né, foram roubados e contrabandeados para a Inglaterra mais de 70 mil sementes de seringueiras, né, do estado do Pará, configurando o caso típico de biopirataria. Essas sementes, elas foram roubadas, né? Elas foram plantadas na Ásia e a partir de 1910 começaram a produzir e dar frutos, né? Literalmente. Com isso, né, os custos relacionados com a exportação brasileira, né, teve uma baixa significativa e o mercado mundial da borracha teve a integração de empresas inglesas e holandesas, né? Esses fatos, né, estabelecem aí a crise, né, no ciclo da borracha. E esse período histórico teve fim por causa da falta de investimento e prosperidade nesses e outros setores, né? Muitas pessoas perderam seu emprego, né? As cidades foram vazias e por um longo processo, né, de estagnação econômica em relação à borracha. A seringueira não foi incluída, né, não foi inserida como monocultura na Amazônia brasileira, né, diferente do que aconteceu lá na região sudeste da Ásia, né, como eram plantadas em fileiras, né, de forma organizada. E aí, né, por causa da densidade, né, pelos problemas referentes à laterização, né, o intemperismo químico, né, dos solos, a produtividade brasileira era pequena, né? Mas, né, o segundo ciclo da borracha, né, ele ocorre entre os anos de 1942 e 1945, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1941, o governo brasileiro faz um acordo, né, com o governo norte-americano para a extração do látex da Amazônia, né? Quando os japoneses invadiram a Malásia em 1942, tomando o controle dos seringais, né, os Estados Unidos, por meio do seu Departamento de Guerra, né, repassou, né, mais de 100 milhões de dólares ao Brasil em troca de artigos necessários à defesa nacional, né, dentre eles a borracha. E aí a comoção foi tanta, né, que foi precisa a criação de um serviço especial de mobilização de trabalhadores, né, para a Amazônia, instituído aí em 1943, né, para o alistamento compulsório, e especialmente de nordestinos, né, que sofriam com a seca, né. Esse evento ficou conhecido, né, como a Batalha da Borracha, a qual mobiliza, né, mais de 100 mil soldados da borracha. Por fim, né, a borracha sintética produzida após a Segunda Guerra, né, destrói qualquer pretensão comercial da borracha amazônica, a qual irá definhar, né, até 1960. Atualmente, né, São Paulo é o maior produtor brasileiro de borracha natural. Os soldados da borracha, né, eles compreendiam um exército, né, de migrantes na Segunda Guerra Mundial, né, que foi formado pelo Estado brasileiro na base de promessas e chantagem, né, enviados para a Amazônia com a missão de fazer a extração dessa borracha. A maioria, né, era composta por jovens, né, idade militar, quando foram recrutados como soldados, né, e tiveram a opção ou de ser enviado lá para o fronte, né, para lutar na Segunda Guerra, ou fazer a extração de borracha. A gente tem aí a imagem dos soldados da borracha, né, recrutados e alinhados para vir. O governo do período, né, era o Getúlio Vargas, né, e ele precisava abastecer as Forças Armadas, né, com o aparato bélico, né, com o objetivo. Mas o que acontece, né? Quando a Segunda Guerra ela termina, os soldados da borracha eles foram praticamente abandonados à própria sorte, né? Isso porque os Estados Unidos voltaram a receber a borracha da Malásia, que tinha sido, né, invadida pelo Japão durante o conflito e não precisava mais do produto brasileiro, né? Então, logo, os seringueiros eles perderam sua utilidade nacional e foram abandonados pelo governo. Não houve sequer expedição de retorno, né, para o Nordeste, não houve essa alternativa, né? De forma que só voltou para casa quem tinha conseguido fazer dinheiro, né, suficiente para pagar a sua própria passagem, o que não foi a realidade da maioria. Então, essa questão, né, se criou, né, no segundo ciclo da borracha, a questão do soldado da borracha que ficou aqui, né, eles ficaram aqui no Acre, abandonados à própria sorte. Recentemente, né, tiveram aí algumas reposições aí, né, na justiça, alguns avanços na questão. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. O Acre incorporou o Brasil pelo Tratado de Petrópolis, 1903. Tornou-se A. Município do Estado do Amazonas, em 1930. B. Estado associado, em 1945. C. Território Federal, em 1983. D. Estado, em 1962. E. Território do Estado do Amazonas.
A resposta correta, né, é Estado, né, em 1962. Primeiro o Acre foi tido como território, né, em 1962 ele é alçado aí à categoria de Estado. A anexação do Acre ao território brasileiro foi oficializada com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Entre as personalidades a seguir, assinale a alternativa que indica o principal articulador da anexação do Acre ao território brasileiro. A. Dom João VI. B. Dom Pedro I. C. Barão de Rio Branco. D. Regente Feijó ou E. Senador Guiomar. A resposta correta é o Barão de Rio Branco, né? Ou então ministro das Relações Internacionais. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.